convosco. Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus falava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, ambições, adultério, assassínios, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, nessa quinta semana, o Senhor nos ensina algo que não é novo, mas a cada dia, quem tem uma vida com Ele sabe que sempre é novo para nós, né? O Senhor, Ele vai falar hoje de um mandamento, aliás, de um preceito judaico do povo judeu. Vocês sabem que o povo judeu, eles não comem carne de porco, né? Principalmente os mais radicais, os tradicionais judeus na Sagrada Escritura. E está lá mesmo, na Sagrada Escritura, nos preceitos que Moisés preparou para o povo. E lá estava lá, que eles não deveriam comer carne de porco, ou melhor, todo animal que tiver um casco e nele for rachadinho, que nem bode, cabra, vaca, boi. Esses animais, eles são considerados impuros. Isso está na tradição, nos preceitos judaicos, tá? Judaicos, Antigo Testamento. Também, por exemplo, uma dessas tradições que os judeus têm até hoje, por exemplo, uma mulher que ela está no seu período de menstruação, por causa do sangue que sai. O sangue, ele é considerado uma obra-prima de Deus, né? É vida, sangue é vida. Então, para os judeus, também eles colocaram como preceito, todas as vezes que uma mulher estiver no tempo da sua menstruação, ela não pode sair, ela tem que ficar em casa até passar esse tempo dela. Por quê? Porque quando emana sangue, né, eles entendem que é impuro, existe uma impureza quando emana sangue. Tanto é que, por exemplo, na tradição judaica, na época de Cristo, quando existia um falecimento por atropelamento, por uma morte onde saía sangue do corpo do falecido, por isso que eles colocavam o quê? Um sudário, um manto, para cobrir, porque o sangue era considerado impuro quando ele era mostrado, principalmente quando alguém morria. Por exemplo, nosso Senhor, o teu amado, quando ele morre, quando ele é tirado da cruz,
Você sabe o estado de Jesus, como é que ele estava. Jesus estava extremamente, da cabeça aos pés, em sangue. Por isso que foi colocado um sudário no corpo de Jesus, porque era considerado impuro também, quem falecesse, ou uma mulher menstruada, ou animais, quem comia animais de casco rachado, o porquinho tem casquinho rachado? Tem? Porquinho? Não tem, mas o porco tem a carne dele que está lá escrito nos preceitos, e carne de porco, né? É uma carne que ela é considerada impura. Por isso que Jesus, diante de tudo que o Padre está explanando aqui para nós, por isso que o nosso Senhor, sendo Ele Deus, vamos lembrar, Jesus é Deus, junto com o Pai, ok? Os judeus, eles não aceitam Jesus como Deus, os judeus. Então quem é da religião judaica, não considera Jesus como Deus, mas nós cristãos sim. Então, Jesus sendo Deus, e Ele vai fazer o que? Ele vai colocar não é mandamento, esse exercício de discernir a palavra de Deus. Veja que Jesus está ensinando como interpretar o que Ele mesmo, junto com o Pai, colocou. Toda a Bíblia fala de Jesus, é Jesus, é como se fosse uma fotocópia enroladinha, que você desenrola, está falando de Jesus, os 70 e poucos livros, é dele que está falando, é palavra, a palavra se fez carne, ou seja, a palavra é Deus. Então Jesus está interpretando, não são animais como porco, vaca, ou uma pessoa que está menstruada, que ele é considerada impura. A impureza está no pecado que entrou no coração dos homens, e Jesus falou, é o que está de dentro do coração, não o que entra para dentro, e nem o sangue que sai, não. Veja, a gente teve aqui a demonstração em Gênesis, que é o livro que fala do início de tudo, da criação, aonde está o motivo do pecado. Por que o homem tem um coração? Por que feriu a humanidade? A humanidade inteira foi ferida por causa desse pecado. Deus não disse, pode comer de todas as árvores frutíferas, tudo aquilo que pode alimentar o homem, pode comer, só não coma desta árvore, e mostrou. Pois bem, o diabo foi lá, tentou, e Eva acabou consumindo, a mulher acabou consumindo aquela árvore do bem e do mal. E o que aconteceu? O homem se tornou veja, não é Deus, se tornou como Deus. Ele começou a entender que a vida é dele, ele faz do que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Então, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, imagina uma cena assim, foi criado no coração do homem um trono, e esse trono, quem se assenta é você. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu quero assim, eu quero. Por isso que uma criança, quando ela é recém-nascida, a gente sempre dá esse exemplo, é a coisinha mais linda do mundo, mas a partir do momento que ela começa a gatinhar, e ela começa a falar mamãe, papai, e aquele mimo todo que tem, é claro, todo um carinho sobre a criança, ou quando a criança, se ela não é educada, veja, se ela não é educada pelo papai e pela mamãe dela, o que ela faz? Eu quero, é meu. Por que uma criancinha tem isso? Aprendeu com o pai e com a mãe? Não, porque já veio como herança hereditária, né? Esse inclínio de eu ser dono de mim mesmo. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, a vida não é nossa, a vida é dom de Deus. Lembra disso, meu irmão, minha irmã. A vida, essa vida que você tem, ela não é sua, é dom de Deus, e nós pertencemos a Ele, porque somos cristãos, nós cremos em Cristo.
Nós não somos judaicos ou da Judéia. Nós não somos islamistas, do Islã. Nós não somos indianos, nós somos cristãos. Então, Jesus, ele explicou a palavra interpretando. É a impureza, a maldade que existe no mundo. Por que existem tantas coisas ruins? Está aí. E o livre-arbítrio? Uma das grandes maestrias de Deus é deixar o homem livre. Outro dia perguntaram, para que Deus fez o homem? Para que a resposta está aqui, para que livremente eu possa optar para viver o amor do meu amado Deus, viver o Espírito dele, livre. Então o Senhor deu a liberdade a todos os seres humanos na face da terra. Deus não impõe a ninguém, olha, você tem que me seguir. Não, Deus dá o livre, você é livre para escolher. Mas qual é o desejo de Deus? De Deus é que livremente eu opte na minha caminhada aqui por Ele. Eu quero viver o Espírito de Cristo. Então, irmãos, essa tal liberdade que o Senhor nos deu é onde tem toda a destruição que a gente vê de assassinatos, que a gente vê de corrupção, que a gente vê de maldade nas pessoas, que a gente vê tanto um comércio feito pelo demônio, que vai imperando sobre a terra, as mudanças de hábitos. O que é isso? É a liberdade. Essa semana mesmo eu estava falando na Rede Vida, porque às vezes eu conversando com algumas senhorinhas, o que está acontecendo com muita gente de uma certa idade? Elas nunca viram o que elas estão vendo hoje. O quê? Mas em relação ao ser humano que elas estão vendo, e elas estão entrando em depressão. E o que essas senhorinhas, esses senhorzinhos, estão vendo que está abalando o psíquico deles, onde eles estão entrando em depressão? O comportamento da humanidade. Claro, não é geral. Glórias a Deus, não é todo mundo. Mas o que está acontecendo? Hoje o ser humano está tendo certas procedências, como humano que são verdadeiras aberrações. E esse povo mais antigo, eles viram de tudo, mas eles não viram nunca um estágio de esquizofrenia na humanidade como está hoje. Essa doença, essa esquizofrenia, é porque o ser humano, a grande maioria, deixou Deus de lado. É um povo que não reza, é um povo que não crê mais em Deus, não crê em Jesus, não crê no Espírito Santo. Então, veja, o coração endureceu. Como endureceu o coração lá do faraó no Antigo Testamento? E quando endurece o coração, o que acontece? Perde todo o sentido, começa a aceitar coisas que elas não são procedentes de um ser humano, começa a ver pessoas viver de uma tal maneira. Hoje a gente vê aí ideologias de gênero. Essa ideologia de gênero é um dos grandes massacres da fé cristã. É um combate, é uma ofensa mesmo a Deus. Claro que nós devemos respeitar quem opta por isso, mas aceitar no nosso convívio é uma coisa, agora aceitar isso como algo que está acontecendo no mundo é outra coisa, né? Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, mas o homem está caminhando hoje por um rumo muito perigoso. Então a gente está vendo hoje muitas coisas sendo aprovadas, que a humanidade hoje vive e defende os seus direitos, e hoje as pessoas estão com medo. Basta ver, não estou falando isso não por causa da presença do nosso querido, no qual eu gosto muito, respeito ele como pessoa, e também como pessoa que está à frente da cidade de Osasco. Não estou aqui fazendo política nenhuma, mas eu conheço o Rogério, conheço bem ele, a esposa. Muitas das operações que existem
para que as pessoas hoje passem na frente para ser vacinado, passando na frente de tanta gente que precisa primeiro. Sabe, gente que ganha dinheiro em cima hoje da doença do outro, da pandemia que está matando tanta gente. Quanto dinheiro vai? Então veja, as pessoas mais velhas não são bobas, elas estão vendo isso está levando a muitos a uma depressão. Tipo assim, padre, o mundo está acabando. O que está acontecendo com o ser humano? Então não é nada de que a gente está comendo que está fazendo a gente perder o juízo. Não, é aquilo que a gente não está comendo. O que nós não estamos comendo? O corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. A palavra que é Jesus. O ser humano Jesus não fala, tomai e bebei, tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E se não comer do meu corpo, e se não beber do meu, não tem parte comigo. Olha o ensinamento que Cristo está fazendo. Veja, então a única comida que nós estamos deixando, boa parte da humanidade está deixando de comer, e esta faz a diferença, é Cristo Jesus, é o Espírito Santo. Como é que a gente rega o coração da gente que nós fomos batizados? Com a Eucaristia. Mas não é só como ritual de ter e comer, como se come alguma coisa para o estômago, não. Eu como porque creio que ali está o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é todo em Cristo. E quando eu como Ele, eu tenho o juízo de Deus. Entende, irmãos? Eu tenho os cuidados do meu Senhor. Eu sei andar pelo mar bravio da vida, sob o mar bravio, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que nós oramos sempre? O padre, quantas vezes a gente reza juntos aqui? O Espírito do Senhor está sobre mim. E sobre esta verdade, sobre esta autoridade, eu desligo da minha vida toda praga, toda maldição, toda inveja. Ela sai agora. Por quê? Porque eu como, bebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Se a gente não come esse corpo, nós cristãos, cristãos, não estou nem falando, cristãos católicos, não estou nem falando dos nossos irmãos evangélicos, nós não temos a força para a gente segurar esse livre-arbítrio nosso, que nos coloca o tempo todo pensando no meu trono. Vocês podem reparar, qual é a maior dificuldade como consequência do pecado original na nossa vida? Toda vez, a maioria das vezes que a gente vai rezar para que Deus cuide de mim, da minha família. Ora, se a gente lê a Sagrada Escritura, vou pregar uma partezinha aqui, de alguém que me fez lembrar ela esses dias. Você pega lá, segundo Timóteo, segunda carta de Timóteo, ali Timóteo está dizendo, quando você for orar, nas suas orações, onde você coloca você, a tua saúde, teu filho, tua filha, o teu trabalho, coloque sempre, nas suas orações, em primeiro lugar, deveria ser, por aqueles todos que nos governam. Quem são os que nos governam? Meu pai, minha mãe me governa. Ele é um tipo de um governo, em casa. Então, quando eu falo, Senhor, eu clamo, se o teu Espírito está em mim, eu peço por eles agora, pela minha mãe, pelo meu pai, se eles estão vivos, né? Você, se tem o pai e a mãe vivo, eu estou pedindo por eles que tenham a chave do governo. Quem mais? Um dono de uma empresa, governa uma empresa, seja ela pequenininha, seja ela grande. Quem mais? Aquele que está no governo de uma cidade, de um município, de um país. Por quê? Porque aí, olha só o que fala Timóteo, porque convém que nós peçamos a Deus por eles, para que nós tenhamos, o povo tenha uma vida mais tranquila.
todos nós. Então nós somos egoístas até no momento que nós vamos orar, porque eu estou preocupado somente com a minha casa. Veja, isso é uma sequela. O Covid deixa sequela, dependendo do grau de Covid que a gente teve. Eu falo por mim, falo pelo Ailton, que está internado de novo. O Ailton está internado pela terceira vez na UTI. Teve Covid em novembro, como eu tive na mesma época. As consequências geradas pelo Covid deixam o homem toda hora mal. E eu também não sou mais o mesmo. Não tenho mais a mesma saúde. Mexeu com o meu coração, mexeu com o meu fígado, mexeu com tudo em mim. Então por quê? Porque deixa sequelas. E uma das sequelas que a gente acaba tendo, por causa do pecado original na nossa vida, é nós pensarmos somente naquilo que me convém, do meu jeito, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos e eu, ponto. E depois, Senhor, também tenha misericórdia do mundo. Não. Como eu sempre falo, está cheio de cristãos católicos que na verdade não vive a verdadeira fé católica, não vive. Quando eu estou preocupado somente comigo, e não estou nem aí com o outro que se vire. Eu sei, irmãos, por causa dessa liberdade que Deus deu, os seres humanos, existe muita gente que tem comportamentos muito maus perto da gente. Eu sei que é difícil a gente humanamente olhar para alguém que nos persegue e a gente fala, olha, vou rezar por você. Não, está errado. A oração, veja, se a minha vida é dom de Deus, quem é que me leva a orar? O Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que me leva a orar, a oração verdadeira que eu faço no meu dia a dia, ela tem que entregar principalmente quem te persegue. Quando nós vamos colocar em oração, Senhor, eu quero colocar aqui os meus irmãos, aqueles que eu tenho dificuldade de amar, ou que me perseguem, aqueles que têm inveja de mim, inveja do meu posto, onde eu estou, queria estar no meu lugar. Entendeu como é que é, irmãos? A gente precisa orar por eles. Para quê? Para ser amigo deles? Não. Para que saia do meu coração, do meu coração, a muralha da mágoa que eu tenho dessas pessoas. E quando eu trago a mágoa no meu coração, quem está escravo sou eu. A mágoa é um espírito do inferno. É um dos mau hálito mesmo de Satanás. Inveja, ciúmes, fofoca, intriga, calúnia, perseguição. É um mau hálito que vem do espírito imundo, da morte. Então muitas vezes nós católicos também estamos vivendo a morte, como está dito ali por Jesus. Gênesis, quem é que está falando Gênesis? Jesus. Quem é Jacó? Quem é o novo Jacó? Quem é Jacó na verdade? Jesus. Aquela sabedoria de Jacó, que Deus revelou e deu para ele, é o próprio Cristo agindo nele. Quem é Moisés? O verdadeiro Moisés é Jesus. Tudo é Jesus. Então, irmãos, quando nós formos orar, nós não podemos orar com os vestígios humanos ainda. Nós precisamos buscar, nos largar numa oração no Espírito Santo. Você estava mostrando para mim, gostei daquela homilia, daquela pregação, daquele rapaz que fala do Ato dos Apóstolos, onde esse homem dizia, o pregador lá na Canção Nova, apóstolo, está cheio no mundo hoje. Eu sou apóstolo, você também é apóstolo, nós somos apóstolos. Está cheio de apóstolos. Está cheio de católicos, católicas, mulheres pregadoras, homens pregadores, são tudo apóstolos, porque foram batizados. Agora, uma coisa é você ser apóstolo, outra coisa é você viver os atos dos apóstolos, que ele ensinou, que ele fez a gente lembrar. Olha, meu irmão, o que ele está falando?
O que está faltando? Está faltando verdadeiramente nós cristãos católicos termos uma amizade no batismo do fogo do Espírito Santo, padres no Espírito Santo, bispos no Espírito Santo, mas não é só o batismo que a gente recebeu, é avivar esse batismo. É que nem uma vez eu fui tentar fazer um churrasco, eu não sei fazer churrasco, não sei fazer. Eu fui tentar colocar fogo lá, pediram para colocar lá um gelzinho em cima, lá põe os papéis embaixo, põe cruzadinho, põe uns raminhos secos que vai pegar fogo. Fiz tudo isso, quase queimei minha mão, mas não pegava fogo naquilo de jeito nenhum. Até que alguém falou assim, ó, pera um pouquinho, padre, pera um pouquinho. Pegou lá um secador de cabelo, estava lá uma coisinha assim, como é que estava, aquele miolinho meio aceso. Sabe aquele miolinho fica meio laranja? É porque tem um foguinho lá dentro, né? Aí ele ligou lá como é que chama isso mesmo que eu falei? Secador, ia falar aspirador de pó, é o secador. E apontou ali, aquele carvão, com aquela lenhazinha, começou a vir uma labareda assim, ó. Veja, irmãos, esse secador que emana uma força de vento, é a oração no batismo, ou seja, uma oração de força, clamar, dizer, Senhor, vem no meu batismo, manifesta, Senhor. Você imaginou, irmãos, todos os padres cheios do Espírito Santo? E isso Jesus quer, está na palavra. E ele soprou sobre os apóstolos. O que aconteceu lá em Pentecostes? Quando houve uma labareda, ou seja, quando aquele batismo que eu recebi quando eu era criança começa a ser enxertado pelo vento do Espírito, ele te leva, ele te manda, vai, e a gente vai. Aí nós vamos ter padres no fogo do Espírito, aí nós vamos ter governantes no fogo do Espírito, aí nós vamos ter esposas filhos no Espírito Santo. Então, irmãos, essa oração tão proclamada que a gente fala, e tomar posse dela, por isso que o padre sempre diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Se Ele está sobre mim, e está, todo mundo que é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é santo, o Anderson, não é que vai ser, é santo, só que tem uma coisa, é um santo que pode ainda estar vivendo no pecado. Eu me acostumei a viver no pecado, eu vivo no morno. O que é o morno? Vamos entender aquela passagem de Cristo, quando ele fala lá no Antigo Testamento, que Cristo está no Antigo Testamento, que ele fala assim, ou frio ou quente, porque morno eu vos vomitarei, ok? Ou então aquela outra passagem, olha, os holocaustos que vocês me oferecem, me dão nojo, eu não aguento mais vocês matarem boi, jogarem o sangue por cima, queimar ele, para vir um incenso sobre o meu nariz, eu tenho nojo, eu vomito os holocaustos que vocês me oferecem. O que Jesus está falando? Eu não quero que você me dê dinheiro, eu não quero que você mate um animal para oferecer para mim, como algo, não, eu quero um coração puro, um coração aberto, para que eu venha cear com você, eu entre na tua casa, ou seja, para que o meu Espírito esteja em você. Quem tem o Espírito de Cristo queimando por dentro, esse está oferecendo um holocausto para Deus, esse é quente, e o que nós estamos mais carentes hoje, é dessa verdade. Agora, é claro, você tem um livre-arbítrio, está na palavra. Eu quero seguir Jesus desta maneira, depende de quem agora? De mim, de você. Gente, o Espírito do Senhor já foi dado, é presente e é de graça, hein? Não precisa pagar nada, nada. Como é que eu fico cheio? Eu me torno uma brasa no Espírito Santo, me entregando, tomando posse, sendo audacioso, audaciosa,
É assim. Se eu tenho um Ailton que está orando, como é que eu devo orar? Senhor, está doente o Ailton. Senhor, Tu sabes tudo, Senhor. Tu és o Deus, glórias sejam dadas ao Teu nome. Jesus, pelo poder do Teu nome, se queres, eu sei que Tu podes curar o Ailton de tudo aquilo que é consequência do Covid. Visita ele agora, Senhor. Eu peço agora no poder que o Senhor me confiou. Sabe, gente, olha, ao mesmo tempo que isso é verdade, é até gostoso, porque você sente esta verdade em você. Puxa vida, o Senhor me deu um espírito vitorioso para orar. Por exemplo, eu estou dando exemplo, quantas vezes você aqui, ou você sentiu ciúmes, ou você é vítima de ciúmes? Todos nós. Eu já senti ciúmes, às vezes sinto ciúmes, mas eu sou muitas vezes vítima de ciúmes. O que eu tenho que fazer por essa faca de dois gumes? O que eu tenho que fazer? Ô Senhor, derrama, Senhor, a Tua graça na minha vida agora. E eu quero, Senhor, expelir da minha vida e no Teu nome todo o sentimento que me escraviza neste momento. Eu estou sentindo ciúmes. Eu não quero sentir ciúmes. Por quê? Porque o Espírito do meu Senhor está comigo. Eu renuncio em Teu nome, Senhor. Eu não quero na minha vida sentir esse sentimento que mata, que destrói, que encolhe o ser humano. Não, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Teu sangue tem o poder. Lava-me, Senhor. E retira também tudo aquilo que mandaram contra a minha vida, contra o meu corpo, todas as engenharias contra o meu ministério, que elas sejam quebradas agora no Teu poder. Isso Deus dá na hora. É a única oração que você não precisa falar, se queres, Senhor, é quando você levanta uma oração pedindo a libertação para você, para os seus, libertação espiritual, e para um lugar que possa estar contaminado. É a única oração que você não precisa falar, Senhor, se queres, liberta esse lugar aqui das invejas. Não, a esse ministério Deus confiou você, no Teu nome, Jesus, e no poder do meu batismo. Que batismo você tem? De santo. Você não é um Zé Mané, nem uma Maria Mané, não sei se existe isso. Você é santo, você é parte de, não é Deus, você tem o Espírito de Cristo em você. Senão, meu irmão, minha irmã, não perca tempo numa igreja. Você foi batizado, ou seja, Cristo foi incorporado na minha alma. Seja eu pequenininho, sem ter raciocínio ainda, ou adulto. Eu não recebi uma brincadeira, eu não recebi uma faixa de, olha, você é isso, não, nenhuma medalha. Eu recebi algo indelével para sempre, o Espírito daquele que criou o céu, a terra, as plantas, a árvore, o mar, pássaro, tudo, vento, sol, estrela. O Espírito do Criador está em você, santo. Não é brincadeira, irmãos. E quem é que grita para falar isso? São aqueles são chamados os Joãos Batistas do tempo moderno, que proclama a verdade quem vive no Espírito. O diabo vem pegar a gente o tempo todo, está na carta de Pedro, capítulo 3, o demônio existe, e ele rodeia cada um daquele que é batizado, na tentativa de devorar, de destruir. Por isso, meus irmãos, que a gente tem uma grande dificuldade de orar. Sabe por que você não consegue rezar? Porque você está em combate. Agora, eu tenho o Espírito de Cristo na minha vida. Se eu tenho um doente que está no hospital, que está no Covid, está lá passando por problemas de Covid, sempre a minha oração vai ser essa, sempre. Olha a diferença. Senhor, Tu podes tudo, se queres,
eu levanto a minha mão e peço agora pela vida do Ailton, onde ele estiver. Se queres, Senhor, eu sei que Tu podes dar a graça dele ser curado definitivamente. Aí você pode orar no Espírito, pode continuar falando, ou orando no Espírito, mas veja, se queres, eu estou orando por ele, move, Senhor, o Teu querer, porque às vezes, Deus, na vida da saúde física de alguém, Deus pode falar, ele é o mistério de Deus. Sabe aquela palavra silêncio da cruz? Jesus, ele pediu para o Pai, o Pai fez silêncio para ele, para Jesus. Quando foi que o Pai começou a falar com ele? No domingo da ressurreição. Todo aquele momento, desde o jardim, como é que chama aquele jardim que Jesus suou sangue mesmo? Getsemane. Ali Jesus começou a suar sangue. Imagina o estado depressivo que ele estava. Veja, não esqueça que ele também é homem humano. Naquele momento ele começou a rezar para o Pai. O Pai falou alguma coisa com ele? O Pai disse alguma coisa para Jesus naquele momento? Não. Quantas vezes você está passando por uma dor, um sofrimento na tua vida, ou com alguém que você ama, ou fisicamente com você, com a tua saúde? Quantas vezes você está falando, Senhor, vem a mim, Jesus, tenha misericórdia de mim. Quantas vezes passa dias, horas, até meses, você não escuta um pio de Deus falando com você, Deus me abandonou. Por quê? Porque a pedagogia de Deus, que Ele está santificando o teu batismo. O Senhor está ensinando a nós a confiar nele, de uma maneira que não é humana, é espiritual. Humanamente, eu teria perdido a minha fé, mas por causa do Espírito do Senhor que está em mim, eu continuo confiando até o fim. Por quê? Eu não entendo, mas Deus sabe tudo da minha vida. Eu não sei esse bordado que Ele está fazendo, eu não entendo, mas Deus sabe para quê tudo isso está acontecendo. Por que um filho entrou nas drogas? Por que eu perdi um filho quando o meu primeiro filho logo morreu? Por que alguém me... Veja, algumas coisas que tem a ver, Deus às vezes Ele tem como que uma permissão dEle. Agora, contaminações espirituais, sentimento de inveja, ciúmes, raiva, alguém fez um trabalho lá não sei aonde contra você, opa, Deus deu autoridade para você manifestar o seu batismo. Agora, você tem o livre-arbítrio mesmo sendo batizado. Se você não rezar, olha, eu tenho que falar, sinto muito, mas a sua vida vai ficar paralisada. Desculpa até o termo, a palavra é como vem de parasita, é aquele que parece que não serve para nada. Cuidado, irmãos, essa timidez, essa tibieza, o que é a tibieza? É fraqueza para orar, que vem acontecendo na sua vida, na sua, e muitas vezes na minha. O que é isso? Isso é um costume de viver eu em mim mesmo, e o diabo ainda coloca mais ainda um pouco de plus dele lá, para te desanimar mais ainda, principalmente quando começa a acontecer alguma coisa contrária aos planos da sua engenharia. Eu pensei em como padre fazer isso, fazer aquilo, aí eu entrei como padre, uma coisinha aconteceu, e as outras? Não, aí o que acontece? Eu me frustro. Por quê? E por que Deus permite? Porque Deus está falando assim, primeiro encontro verdadeiro no Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em primeiro lugar com a gente? Ele frustra a gente. Para quê? Para eu enxergar eu no espelho e falar assim, você ainda quer ser isto? Você ainda continua pedindo nas suas orações tudo que você, reizinho, deusinho, deusinha, quer viver? Aqui do teu jeitinho? É isso que você quer viver? Então o Espírito Santo, ele frustra você. Você na sua baixeza. Entende, irmãos? Não é que frustra quem é santo, frustra a baixeza de pecado da minha vida, que me cega, que me ensurdece, que paralisa minhas pernas, que paralisa a minha boca. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O que Jesus vem revelar hoje para mim e para você, através dessa palavra,
é muito forte. O meu espírito eu vos dei, mas juntamente com o meu espírito que é santo, eu vos dei a liberdade de escolha. Então, católicos, se o mundo não quer ter mais Deus, se o mundo não quer ter Deus, rezemos para que Deus tenha misericórdia do mundo. Agora, eu e você, que somos cristãos católicos, se nós não começarmos a ousar fazer orações, tomando posse daquilo que nós recebemos, e confiar que é a verdade da palavra que é vida, que o espírito daquele que venceu a morte está em mim. Se você não confiar, meu irmão, você está perdendo tempo na sua vida. Ou a gente levanta e faz um aprendizado agora sobre o batismo que eu recebi, ou a gente vai ficar patinando, paralisado na vida e só reclamando de tudo, inclusive de Deus. Não é do meu jeito. Quantas pessoas morreram por causa do Covid? Nós queríamos? Não. Era vontade de Deus que o Covid viesse? Não. Que a pandemia acontecesse? Não. Mas por que Deus permitiu? Por causa da nossa paralisia, por causa da nossa incredulidade sobre a Santa Eucaristia. Maria apareceu várias vezes em várias partes do mundo para dizer: orem, orem. Essa pandemia, não essa, outras, as guerras. O que Nossa Senhora falou? Ela trouxe um recadinho dele, do Filho. Lembra ela quando ela ensinou a gente? Fazei tudo o que Ele vos disser? Pois é, ela mesma, Deus permitiu que ela aparecesse para alguns e pudesse professar. Esses alguns são os humildes de coração, e pronunciasse para o mundo inteiro. O que Maria estava falando para aquele país, para aquele lugar, para aquela nação, para o mundo inteiro? Rezem o rosário. O rosário, ele é cristológico, está falando de Cristo. O rosário de Maria está falando tudo de Jesus. A gente não reza nem o terço. Nem o terço a gente reza. O que está acontecendo? Nós estamos nos ocupando com o nosso trono. Não, meus irmãos. Veja que o convite é outro. Eu sei, o Senhor não está pedindo para a gente deixar os nossos empregos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não está pedindo para você pegar o teu dinheirinho que você sofreu, tua casa que você comprou, doa, dá para os pobres. Não, não é isso não. O Senhor está falando que o nosso coração precisa se voltar de novo para Ele. Senão, a gente ainda vai ver coisas muito terríveis. E se ver, nós não vamos morrer. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito clara. Aquele que crê, aquele que vive, aquele que me experimenta, aquele que tem o Espírito Santo fervendo dentro de si, que ora, que espera em mim, mesmo que eu me silencie, mas continua confiando, estes, mesmo que experimente a morte. Que morte? A morte da perseguição, a morte física mesmo, para entrar em óbito. Esses viverão eternamente, é palavra da vida. Então, irmãos, como aquele pregador disse, apóstolos nós somos, e tem um montão. Agora, viver os atos que o Espírito Santo realmente pede para a humanidade, são poucos. São poucos. É duro, mas nós temos que viver hoje também. Olha como Deus está amando a gente, nos chamando a atenção e desmascarando Satanás o tempo todo. Cada homilia, cada oração que é feita diante de um presbitério, nós estamos desmascarando todo o plano diabólico de Satanás. Então, irmãos, é pegar ou largar. A quem eu quero servir? Ao meu Senhor ou a mim mesmo? A palavra a mim mesmo é tudo aquilo que Satanás já colocou no meu coração, que veio lá da primeira mulher,
que levou para o marido, que levou para os filhos, um filho matou o outro, e veio, até chegou no meu coração também. A quem eu quero servir? A mim, ou eu quero servir a Deus? O Espírito Santo sempre vai apontar para o outro. Se um padre não gosta do povo, não pode ser padre. É errado. Se o médico não tem no dom que Deus confiou a ele, o cuidado e a preocupação em curar o próximo, ou ele está pensando só no dinheiro dele, não deveria ter sido médico nunca. E assim todos os ramos confiados por Deus, todos. Então, irmãos e irmãs, não adianta se esforçar para ajudar um pobrezinho agora, não. Primeira coisa, começar a ter uma vivência de oração. Por quê? Porque o meu humano está muito grande, o meu trono ainda está muito em evidência. Como é que eu vou me preocupar com outros? Não vai conseguir. A questão do perdão, como é que se perdoa alguém que planejou um crime contra a tua vida? Como? No Espírito de Cristo. Humanamente impossível. Se a gente entender aquela passagem que os judeus chamaram Jesus de Beelzebu, porque ele expulsou um demônio, vocês lembram disso? Jesus disse a seguinte resposta: como pode o diabo que está dividido entre ele e os seus, diabo significa divisão, tá? O significado dele em grego, diabolo, né? É aquele que divide. E Jesus falou: como que pode aquele que divide expulsar a si próprio? Impossível. Então, irmãos, como que eu vou expulsar da minha vida todos esses males de egoísmo próprio meu, do meu jeito, da minha maneira? Como que eu posso perdoar alguém que tentou algo contra a minha vida, contra o meu ministério, contra esta igreja Santíssima Trindade? Como? Pelo Espírito que é santo, não pelo espírito da morte que é de Satanás, que infelizmente pegou no coração de todos nós. Nós não somos Satanás, nós somos santos, mas nós estamos com as procedências de Satanás. Leia as cartas de João, para ver se o padre está exagerando alguma vírgula. Aliás, vocês vão ficar até mais preocupados se ler a primeira carta de João e a segunda. Leia, João vai dizer: se você não se entrega a uma oração firme com o Senhor, então você se entrega para o diabo. Ele fala assim escancaradamente. O padre ainda está aqui, pisando em ovos para dizer: ô meu irmão, eu sei que você é santo, mas você está aí, com o coraçãozinho cheio de contaminação. Eu estou sendo simpático, cheio de preocupações, para não dizer, você está servindo o demônio. Está na palavra. Não é brincadeira, irmãos. Por isso que a gente diz: ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito. Quando o padre fala Espírito Santo, estou falando de Espírito de Cristo. Lembra? Jesus ficou cheio do Espírito Santo na ressurreição. Toda a plenitude do Pai, ó o Pai lá, ó Espírito Santo, o Pai. Toda a plenitude que o Pai tem, Ele derramou no Filho. Existe alguma coisa no mundo que Deus poderia ainda fazer do que Ele já fez? Nunca, porque Ele já fez. Ele derramou todo o Espírito Santo no Filho. O Filho está incandescente do Espírito. Quando eu falo, vem Espírito Santo, o que eu estou fazendo? Ó Espírito de Cristo, manifesta na minha vida. Hoje, tire todas essas preocupações, Senhor, que rodeiam todo o meu emocional, tudo aquilo que me leva a insônia, desespero, medo, alucinações noturnas, toda falsa enfermidade que durante a noite eu sinto e tenho que correr no hospital. Sim, Senhor, por isso o Teu Espírito está em mim. Tudo aquilo, Senhor, que é ou foi mandado contra a minha vida, Senhor,
eu desligo no poder do teu sangue na minha vida, Jesus. Tudo aquilo que estão tentando contra o meu filho, contra a minha casa, Senhor, eu clamo para que a tua libertação aconteça agora. Dai o livramento, Senhor, a cada um dos meus, onde eles estiverem agora. Quando me faltam palavras, eu já vou orando em línguas. Sim, Senhor, eu estou pedindo agora no poder do teu sangue, diante desta celebração onde nós adoramos a ti e exaltamos o Pai, para que agora aqueles que estão enfermos, vai lembrando das pessoas enfermas, vai colocando já as pessoas que você sabe que não estão bem, irmãos, que está tendo problemas de depressão, pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas que estão passando por uma dor terrível da perda de alguém, porque morreu nessas últimas horas. Levanta o teu braço junto com o sacerdote e já vai orando do seu jeito mesmo, mas confiando. Jesus, nós clamamos o teu Espírito, Senhor, neste lugar. Vai abrindo, Senhor, agora as portas que se fecharam na minha vida e na vida dos meus, e eu clamo por eles agora, Senhor, principalmente por esses que mais necessitam. Vai orando no Espírito já. Principalmente, Senhor, por esses que eu trago agora no meu coração, pela vida e pela saúde do Ailton, Senhor. Nós suplicamos pelo poder do teu nome, Jesus, pelo teu sangue, que este teu filho seja visitado agora, por esse clamor que a igreja faz agora diante do teu trono, pela Benedita, Senhor, que está fazendo esse tratamento com a luta contra o câncer. Ó Deus Todo-Poderoso, cada dia, cada minuto, para quem sofre isso, é terror, é terrível. Por isso eu peço por ela agora, derrama. Oh, Shiralabassuri Ramai, Ora Suralabacanda Nahanaralai. Vem, Espírito Santo, escutai o clamor desta igreja, que suplica diante da sua soberana glória, Senhor, pela saúde. Se queres, eu sei que tu podes curar, Senhor. Derrama o teu querer. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, dos quatro cantos do céu, por intercessão da Imaculada Senhora Maria. Sim, Senhor, venha sobre esse clamor que eu lhe peço, Senhor. Olhai, Senhor, pelos menos favorecidos nesta terra, por aqueles que estão entubados na UTI. Eu levanto o meu braço, Senhor, e eu creio que esta oração, ela não voltará sem a tua vontade acontecer. Oh, vai orando por aqueles que estão nos hospitais. Oh, levanta a tua mão, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos, unidos, no nome daquele que venceu a morte. Jesus, 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 Jesus. Sim, Senhor, manifesta, Senhor, a tua vontade. Manifesta sobre esses doentes o teu querer. Jesus, 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 Jesus. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, e na autoridade do Espírito que o Senhor me confiou, eu clamo: tenha misericórdia desses homens e mulheres, Senhor, que estão passando o drama da enfermidade. Levanta o braço junto com o Padre.
Jesus, 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 Jesus. Ora la surie kamaganabalabaiei. Sim, Senhor. Vá onde eu não posso ir, Senhor. Sim, mas o teu Espírito que cura, que queima, que liberta, restaura, Senhor. Restaura agora a minha casa. Sim, Senhor, a minha casa. Aqueles a quem o Senhor me confiou, eu peço, derrama o teu Espírito Santo neles agora. Dai o livramento. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ó Maria, concebida sem pecado. Olá, Espírito, vamos lá. Espírito, levanta a tua mão, meu irmão, minha irmã. Espírito Santo, em nome de Jesus, seja operado na sua vida a descontaminação diabólica, em silêncio. Todo peso no teu corpo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus, 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 você está sendo liberto, meu irmão, minha irmã. Você está sendo liberto por esse mover, pela presença carinhosa do Espírito do Senhor. Liberta, Senhor, todo cansaço neste corpo, todo cansaço na mente, Senhor. Derrama, derrama. Oh, shira lasura labacanda lacandara labaiei. Oh, shira labasura labacanda. Sim, Senhor Jesus. Cheira. Sim, Senhor, todo tormento caia por terra. Jesus, Jesus, Jesus. Todo cansaço mental caia em nome de Jesus. Vem Espírito Santo. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Vá onde eu não posso ir. Espírito, vai cantando, irmãos. Espírito, vai soltando a voz, vai lá. Espírito Santo de Deus. Agora a hora, vai orando. Sim, a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Eu renuncio toda falsa enfermidade da minha vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre a minha casa, sobre o meu escritório, o lugar onde eu vivo e trabalho, e proclamo: o sangue de Cristo lava, purifica e restaura este lugar nesta hora. Lava, Senhor. Vocês lembram daquela canção? Lava, purifica, lembra? Nós vamos cantar ela sobre o lugar que está contaminado na sua casa, com desavenças, com palavras contrárias, com olhares de ódio. Tudo isso será descontaminado agora. Lembra daquela música? Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Levanta o braço. Derrama sobre nós o que? A água do amor. Diga lá. O Espírito de Deus, nosso Senhor. O nome dele, vai lá.
Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. vai lá, Jesus, vai lá. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, vai lá. Às vezes no meu peito, quero ouvir o povo, vai lá. bate o coração de pedra. Como é que ele fica? Vai lá. Magoado, frio, sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Levanta o braço, o nome dele, vai lá. Jesus, manda teu Espírito. vem Espírito Santo para transformar meu coração. Mais uma vez, Jesus, manda o teu Espírito. Manda teu Espírito para transformar. Agora começa a cantar e depois nós vamos orar. Vai lá, lava, purifica, mentalize o lugar. Vai lá, lava. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor Jesus. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu. Derrama, Senhor, vai lá. Derrama. Oh, shira labassura labacanda do amor, o Espírito de Deus. Vai lá. Agora vamos orar, hein? De Deus, nosso Senhor. Agora ore sobre esse lugar. Vai lá. Sim, Senhor. No teu Espírito, toda força contrária neste lugar, tudo aquilo que foi mandado neste lugar, que não veio, Senhor, para a honra e glória do teu nome, seja desligado agora. Oh, shira labassura labacandra. Sim, Senhor, eu quebro no poder do teu nome todo plano, toda palavra contrária, tudo aquilo que foi realizado no oculto, eu desligo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levanta o braço, vai lá. São Miguel, o arcanjo, defendei-nos no combate. Vai orando, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja, Jesus. Abençoe, Senhor, este lugar, que venha dos quatro cantos do céu a tua bênção, o livramento, e os teus anjos acampem ao redor desta casa, desse escritório e desse lugar de trabalho. Tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Termina, vamos lá. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Transforma o meu coração, Senhor. Termina, vamos lá, vai. manda teu Espírito para transformar meu coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora nós vamos comer aquele que traz toda a pureza no coração. Cantemos o nosso ofertório agora.